Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um hashtag Papo Leão. Opa, não é hashtag Papo Leão. Pessoal, muito feliz de estar aqui, certo? Há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, nós começamos com hashtag Papo Leão, onde nós tínhamos uma palavra micro-ondas, rápida e quente, na presença de Deus, onde nós colocávamos nos stories, no IGTV, em Reels. Agora, certo, há mais ou menos 1 ano e meio, Deus nos proporcionou a seguir, certo, com um novo quadro, sem ser o hashtag Papo Leão, mas colocando Papo de Líderes, aonde que nós estamos trazendo uma vez no mês um convidado, tá bom? E vamos tratar e apresentar e falar sobre experiências, tá bom? Desse convidado sobre liderança aqui nesse canal, tá bom? Eu quero te convidar nesse exato momento se você não me segue no meu Instagram, se você não me conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Pastor Luan Leão, mais conhecido como Seu Servo. Segue no Instagram, segue no YouTube, ative todas as notificações e acompanhe que a gente está fazendo uma sequência muito linda de liderança eclesiástica aqui no meu Instagram e em todas as minhas redes sociais. Tá bom? O convidado de hoje está aqui conosco, o pastor Rosivaldo Avelar, 55 anos, consagrado ao pastorado e liderança, tá bom? Aos 28 anos de idade, mestre em teologia, com 30 anos, assumiu sua primeira igreja no Barreiro, em seguida assumiu a Assembleia de Deus da Júlio César, Assembleia de Deus Salvador e Assembleia de Deus de São Marcos, certo? Logo após isso recebeu a oportunidade de ser pastor presidente da Missão Jovem Belém do Pará e pastor do culto de quarta-feira no Tempo Central. Depois recebeu outra oportunidade, uma ordenança de Deus para passar 14 anos pastoreando na Assembleia de Deus Prainha e agora está na Assembleia de Deus Barão do Triunfo, casado com a Luciana Avelar, tem 3 filhos, 2 genros. E pastor, seja bem-vindo ao primeiro episódio do hashtag Papo de Líderes, nós queremos ouvi-lo, tá bom? Eu vi aí toda essa sequência, essa história, certo, daquilo que o senhor já fez, alguns pontos, claro, muito primordiais, e nós queremos lhe ouvir. Como foi que o senhor conheceu esse chamado? O senhor pode apresentar, comentar mais um pouco, falar um pouco sobre a liderança, como o senhor recebeu e entendeu esse chamado de liderança e pastorado na sua vida? Amém. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui fazendo parte desse projeto. Certamente vai alcançar muitos líderes e muitos que ainda estão em cima do muro, se quererão ou não adentrar por este caminho, que é um caminho de bênção, mas é um caminho de sacrifício. E chamado é interessante, né? Porque chamado, alguém diz assim, mas quando é que você recebeu, você entendeu o seu chamado? Chamada cristã é uma consequência de coisas. Você primeiro se envolve no trabalho da igreja. No meu caso, especificamente, eu tinha 15 anos quando eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou comigo em relação a aquilo que Ele queria para a minha vida. E eu fui direcionado, eu vinha do colégio, fui direcionado a ir a uma igreja que posteriormente, anos depois, eu pastorei essa igreja, que foi lá no tempo da Júlio César. E saí do colégio, fui para um culto chamado, na época não era nem culto do meio-dia, era oração do meio-dia. E eu fui impulsionado, parece que Deus ia levando a bicicleta, nem sabia onde era esse templo, havia recebido um convite mês anterior de um amigo que lá congregava, e nesse dia Deus foi me direcionando e eu cheguei a esse templo. E ao chegar no templo, começamos a orar e no momento que nós dobramos os joelhos para orarmos, Deus falou através de uma serva. E Deus disse, eu te escolhi. Eu tinha 15 anos de idade. Eu te escolhi. Eu não sabia pregar, eu não tinha conhecimento bíblico, conhecia a Bíblia de púlpito, porque nasci no Evangelho, conhecia a Bíblia de púlpito, mas nunca tinha lido verdadeiramente a Bíblia. E naquele dia Deus se revela a mim, chamando para o seu ministério. E aí é uma série de coisas que nós podemos já ir tratando depois daquilo, a partir daquele momento, daquilo que Deus fez na minha vida até hoje. E o senhor reconheceu aí, e desde então, como o senhor começou a exercer? Porque, por exemplo, quando eu entendi o meu chamado de liderança, eu entendi que eu tinha que abraçar as oportunidades, mas as oportunidades não vão aparecer do nada, certo? Mas qual foi o primeiro cargo, o primeiro ponto inicial que o senhor sentiu assim, agora eu estou liderando, agora eu estou exercendo, agora eu tenho que me capacitar? Porque uma coisa é ser chamado para liderar, outra coisa é ser capacitado para estar liderando, né? Porque o senhor teve aí uma continuidade, certo, desse chamado. E no início, como é que foi, pastor? O primeiro cargo, o primeiro estudo,
a primeira entrega, certo? O primeiro sacrifício que o senhor fez, tá bom? Porque o senhor não chegou assumindo a Assembleia de Deus Júlio César, mas o senhor começou nessa experiência. Conte para nós como é que foi um pouquinho. Na verdade, aí já foi um processo. A partir do momento que Deus falou comigo, eu passei a interagir. Eu congregava no tempo da Sacramento, minha família, desde criança, congregava na Sacramento. E, dado aquela experiência lá no tempo da Júlio César, a partir de então, eu conversei com meus pais, era de menor, e naquele tempo era muito rígido, que os pais não deixavam, não soltavam os seus filhos, né? Conversei com meus pais que eu queria congregar na Júlio César, porque foi a minha experiência maior com Deus, e passei a congregar eu e meu irmão mais velho, Reginaldo, que hoje também é pastor, lá no tempo da Fortaleza. E nós passamos a congregar no tempo da Júlio César. Então, na verdade, é uma série de coisas, porque a partir daquele momento eu abracei realmente, não como líder naquele momento, eu abracei a obra. Só para você entender, era muito comum os cultos ao ar livre naquela época, e eu tinha um assistente, eu me lembro até hoje, isso tem muito tempo, mas tem coisas que ficam na mente, irmão Cláudio Nelson. Aí ele me chamou e disse, nós vamos ter um culto ao ar livre, tu não queres ir com a gente? Eu disse, bom, vou ter essa experiência. Eu fui nesse culto ao ar livre. É interessante, só que eram poucas pessoas disponíveis. Ao chegar nesse culto, lá no meio das pessoas, ele me chama para fazer a leitura da palavra. Eu nunca tinha tido essa experiência. Peguei a Bíblia assim, tremendo ao extremo. Me lembro até hoje, bem-aventuranças. Eu comecei a ler as bem-aventuranças para o público que estava nos ouvindo, e naquela oportunidade eu não consegui nem dizer amém, dado o nervosismo. Terminei de ler as bem-aventuranças, entreguei o microfone na mão do meu assistente. Essa foi a primeira oportunidade. A segunda oportunidade, me lembro bem, foi na casa de uma irmã chamada Irmã Guajarina, que hoje eu moro quase ao lado da casa dela. Aí o culto lá desenrolando, e naquela época ninguém, pastor, avisava, você vai pregar, você vai dar uma palavra. Nós estávamos ali e de repente o louco do meu assistente diz assim, agora vamos ouvir o irmão Rosivaldo dando uma palavra. Meu Deus do céu, quase que a terra cai. Eu, novamente tremendo, peguei o microfone, a partir da primeira experiência anterior, já comecei a ler a Bíblia, sim, já sabia que a coisa era daquela forma, então eu li o texto e consegui dizer umas 2 ou 3 frases, e disse amém. Consegui dizer amém, e foi a minha segunda experiência com culto de rua. E eu fui para a terceira experiência, me lembro bem também, numa rua de esquina, era a casa de um irmão que ele era inglês, que já há muito tempo vivia aqui no Brasil, e reuniu os jovens, era um sábado, esse culto foi um sábado. E geralmente sábado davam mais pessoas, muito jovens, irmãos. Isso. Aí nós fomos para o culto, eu ali no meio também, junto, já tinha uma gravatinha de fio, né? Só tinha aquela gravatinha de fio, que eu já colocava minha gravatinha. E de repente começou o culto tal, e eu fiquei até estranhando que o culto já estava indo para o meio, e o meu assistente não me chamou naquele dia. Esse cara me abandonou. E o culto continuou, e quando faltava, eu acho que alguém estava louvando, e ele chegou próximo a mim, e disse, hoje tu vais entregar a mensagem. Meu Deus do céu. Meus irmãos, se eu não tivesse, se o coração não fosse muito bom, eu acho que eu teria infartado ali. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ali eu tive a minha primeira grande experiência com Deus. Para vocês entenderem, comumente naquela época, quando a gente fazia culto ar livre, os caras, horário de novela da Globo, né? Os caras fechavam as portas, janelas e tal. E eu confesso que eu não me lembro o texto que eu peguei, porque já são mais de 40 anos atrás, e eu peguei, ou quase 40 anos, e peguei, abri o texto, não disse não, nunca disse não. Nunca disse não. Excelente ponto. Peguei minha Bíblia, fiquei ali aqueles poucos minutinhos que me restavam, deu uma orada de Senhor, está na tua mão. E eu peguei e li um texto bíblico, irmãos, foi o primeiro milagre assim grandioso na minha vida. Eu preguei naquele dia, foram coisas interessantes que aconteceram. Eu preguei mais de 20 minutos a mensagem salvífica,
E o mais interessante é que quando eu comecei a pregar, Deus me deu tanta inspiração que eu vi Glória a as Deus. pessoas abrindo as portas de suas casas, Glória a Deus. sentando na frente das suas casas para ouvir a mensagem de Deus naquela noite. Eu me arrepio todinho, Glória a Deus. porque foi extraordinário. E ali eu tive a certeza do meu chamamento, daquilo que Deus queria para a minha vida. Eu estou falando do que aconteceu há quase 40 anos atrás. Hoje eu tenho 55 anos de idade. E daquele momento até hoje, escute, eu nunca parei. Glória a Deus. Eu nunca parei. Pregando a palavra, anunciando a palavra, correndo atrás de pessoas, confirmando, e alguém olhou para mim, porque chamada, eu falei no início, é uma série de coisas. Verdade. Alguém olhou para mim e disse, esse camarada tem potencial. E eu me coloquei na brecha. Sim. Eu me coloquei na brecha, eu me coloquei à disposição dos meus líderes, nunca disse não aos meus líderes, e 2 anos depois, para resumir, porque a história é longa, 2 anos depois, eu com 17 anos, 16 para 17 anos, assumi a liderança da juventude do templo da Júlio César. E pasmem, eu era o mais novo. Eu era líder de jovens que tinham 20, tinham jovens casados. Eu era líder de jovens com 16, 17 anos e ali, resumidamente, passei 10 anos à frente daquela juventude. Se eu continuar, aí o tempo vai... E só para deixar um ponto bem claro, né? Nós estamos aqui, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, né? Tenho 30 anos de idade. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar pregando de fato também foi no culto de rua, pastor. Foi no culto de rua, eu lembro muito bem, lá no residencial Greenville, Pará, tá? Recebi uma oportunidade para estar pregando. E eu lembro também, certo? Tava me tremendo todo. A mensagem foi sobre Zaqueu. E eu lembro que foi uma benção ali, né? Então, as oportunidades, elas aparecem e às vezes a gente pensa que vai começar com uma grande oportunidade. Os líderes de hoje, às vezes, pensam, poxa, eu quero receber... E a nossa geração, pastor, é uma geração muito imediatista. Eu tenho que ter. Se eu não receber a oportunidade em 3 meses, eu já não quero mais estar na igreja. Já vou botar a igreja. Se eu não receber uma oportunidade tão grande que eu acho que eu mereço, eu não vou ficar aqui nesse ambiente. E às vezes isso acontece, né? E para vocês terem noção, o pastor Rosivaldo recebeu, certo, essa oportunidade, tá? Numa pregação de culto de rua, e eu também recebi. E depois eu tive que pregar no culto das 7 horas da manhã, certo? Na feira, antes da escola bíblica dominical. Olha só, e hoje a gente olha, a nossa escola bíblica dominical são às 8h30 da manhã, tem escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. 7 da manhã tinha que estar na feira. Tinha que estar na feira pregando e eu recebi. E com isso a gente foi crescendo. E através dessas intempéries que a vida nos proporciona ser apertados, a gente consegue caminhar e caminhar na presença de Deus e sendo forjado como líderes. Mas como o pastor falou, um ponto muito precioso ele não disse não para aquilo que Deus ele queria tratar. E as oportunidades que aparecem a gente tem que caminhar. Mas pastor, o senhor assumiu, de fato, sua primeira responsabilidade como líder de jovens, certo? 10 anos, Sim. certo? Liderando. E eu queria de forma muito pontual que o senhor falasse para a gente, né, que o senhor acompanha pastor de tempo também, há anos, né, qual era a maior dificuldade de ser líder de jovem naquela época? Porque hoje nós temos um espaço gigantesco, né? Naquela época, de forma fortuita, um jovem ele fazia uma universidade. Mas eu lembro muito bem que era pecado fazer universidade, fazer faculdade, né? Então, hoje nós temos jovens que trabalham, que fazem estágio, que têm faculdade, que, enfim, né? Faz um curso, uma pós-graduação, faz uma especialização e, além de trabalhar, tem as suas vidas, suas responsabilidades dentro da igreja. Talvez isso é uma realidade hoje que não era naquela época, então eu queria lhe ouvir qual era a maior dificuldade de ser um líder jovem naquela época. Preconceito. É mesmo, pastor? Eu vou explicar. As pessoas, comumente, é claro que a experiência vem com o tempo. Sim. O tempo produz experiência, é inegável. Mas quando você vê alguém muito novo, eu não sei se eu poderia contar um testemunho, mas vamos lá. Alguém muito novo, Fica à vontade, pastor, vem a fica à desconfiança. Sim. Que esse menino, o que é que ele vai fazer, uma criança? Mas a Bíblia está recheada de exemplos. Verdade. Davi
foi chamado ainda adolescente, né? Aquele jovem lá da fornalha, os 3, eram todos jovenzinhos, que Deus chamou. Daniel foi levado ao exílio, mais ou menos 15, 16, 17 anos. Pessoas que tiveram chamada muito cedo e foram extraordinários. Sim. Então, a pouca idade produzia desconfiança. O que é que esse menino vai fazer? Entendi. Só abrindo um parêntese aqui, quando eu assumi, o primeiro tempo que eu fui pastorear, eu tinha 30 anos. Tempo do Barreiro. A minha idade. 30 anos. Já tinha dirigido alguns tempos, mas pastorear com 30 anos. Na minha apresentação, e aí eu vou exemplificar o que eu estou falando, na minha apresentação, quando eu fui entrando na igreja que eu fui assumir, eu não sei se a pessoa falou para atingir, eu não sei, a gente não consegue fazer a leitura do que passa no coração das pessoas. Mas eu fui passando assim no corredor, eram 2 lados, tinha um corredor, e tinha uma irmã sentada, tinha a primeira fileira, a segunda fileira, na ponta onde era o corredor. E eu fui passando, quando eu fui passando, ela disse, meu Deus, trouxeram um menino para cá. Imagina você estar chegando em uma igreja, para assumir aquela igreja, teu primeiro trabalho solo, protagonista, e alguém diz, trouxeram um menino para cá. Olha o incentivo. E ela fez questão que eu ouvisse. Mas, em resumo, 1 ano e 7 meses depois eu saí daquele templo e foi um choro. Até hoje eu tenho amigos que entram em contato daquela época, daquele tempo, do trabalho que o menino fez naquele lugar. E que visita a sua igreja hoje e fala, olha, ele conheci daquela época. Isso que eu estou Então, o preconceito, e nessa época de jovem, maior ainda porque eu tinha 17 anos. E alguém dizia, o que é que esse menino vai produzir? Sim. Mas aos meses, aí eu já vou entrar numa outra questão, que é rápida também, que quando você tem um chamado de Deus, ou você limita esse chamado, ou você investe nesse chamado. Eu resolvi investir. Por quê? Sabia das minhas condições, sabia que eu era neófito na época, eu tinha que assistir os jovens da igreja que eu fui chamado, eu tinha que assistir jovens casados, eu não tinha experiência de casamento. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a investir em aprendizado. Ler a Bíblia era todo dia, comecei a ler, entrei no CETAD para estudar teologia. Em resumo, eu fiz 12 anos até o mestrado de teologia. 12 anos de teologia. E hoje eu ainda não me sinto preparado para o que Deus... A gente está sempre... meu irmão, está sempre... Essa roda, ela gira o tempo todo. Então, o chamado, o preconceito era notório, mas o resultado... Em resumo, eu peguei aquela juventude com 5 jovens. Quando eu saí da igreja, não era uma igreja grande. Quando eu saí, eu entreguei 55 jovens. Glória a Deus. Naquela igreja. Glória o menino, quando o menino é usado por Deus, irmão, não tem jeito, não tem diabo, não tem demônio, não tem psica, não tem reza braba, não tem nada que atrapalhe alguém que é chamado por Deus, entende esse chamado e coloca a sua vida no altar. Glória a Deus, que maravilha, que benção, né? E pastor, a gente citou aqui alguns cargos que o senhor passou, né? Eu acabei não pontuando, mas eu quero salientar aqui que o senhor ficou como secretário do pastor Samuel 17 anos. Sim. Certo? E 17 anos como o senhor passou como secretário, diretamente tratando com o pastor presidente, o senhor estava também com essas outras responsabilidades? Tem pastor na quarta-feira e pastor de jovens e templo, o senhor estava fazendo em conjunto? Tudo. Quando eu assumi o gabinete do pastor Samuel, isso foi em 2002, eu era pastor de templo, e não era só um, eu tinha 3 templos que eu pastoreava, Júlio César, São Marcos e Salvador. E, além de pastorear os 3 templos, eu tinha as obrigações do gabinete, que não eram poucas, porque o pastor interagia com o Brasil e com o mundo, e tinha que fazer, tinha que acompanhar em tudo que ele fazia. Então foi um período realmente de muito sacrifício, porque entre os objetivos da minha vida estabelecidos, era sempre fazer o trabalho de Deus com excelência. Sim, perfeito.
certo? Excelência é uma palavra excelente. Então, para você fazer... E o pastor Samuel não tinha dia, não tinha hora. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A hora que o pastor acionava, tinha que estar à disposição, gabinete, tudo mais. Então, eu fiquei fazendo esses 2 trabalhos, mais ou menos por uns 3 anos, porque eu estava construindo o templo da Júlio César, era um templo grande, 20 por 20, eu estava construindo. Aí o pastor Samuel queria me levar para o templo central para facilitar o nosso trabalho. E a primeira vez ele me convidou, eu disse, pastor, eu tô com débitos na igreja, estou construindo. Se eu sair agora é complicado. Ele entendeu, passou mais ou menos uns 6 meses, ele disse, Oswaldo, preciso de ti aqui no templo central. E eu disse, pastor, ainda estava construindo, estava cobrindo a igreja. A receita da igreja lá era algo, na época, em torno de R$ 1.200. Eu estava colocando o telhado da igreja que custava quase R$ 15.000. Em vez de eu sanear, eu estava ainda fazendo mais dívidas. Fazendo não, a necessidade da obra. Investindo. E aí o pastor, segunda vez, Oswaldo, preciso de ti aqui no templo central. Eu disse, pastor, a coisa está pior do que estava na primeira vez que o senhor me falou e tal. Aí o pastor, tranquilo, passou mais ou menos em 6 meses novamente. Eu me lembro bem, eu estava do estacionamento, saindo do estacionamento, depois de um atendimento pela manhã dele, estava no carro. Pastor Enaldo vinha saindo lá do Templo Central. Eu saí junto com o pastor para tratar ainda, andando alguns assuntos com ele, de pauta de agenda. Pastor Enaldo vinha, aí o pastor Samuel chamou o pastor Enaldo. Pastor, tal. E o pastor Enaldo encostou e disse, olha, começa a trabalhar a transição do Rosvaldo aqui para o Templo Central. Ele já não me perguntou. Primeira vez ele perguntou. Ele não me perguntou e disse, terceira. Começa, vê como é que tu faz aí, como é que assimila tal. Aí então, em 2007, eu fui para o Templo Central, certo? Pastor auxiliar no Templo Central. Acho que eu passei, isso foi em setembro mais ou menos, quando foi em novembro, dezembro, o pastor Enaldo me chamou e disse, olha, tem uma missão para ti aqui. Era o pastor César Vasconcelos, que era o presidente de jovens do Templo Central e de Belém. E era comum o presidente do Templo Central assumir também a presidência de Belém. Aí disse, olha, o pastor César está saindo e eu preciso de um pastor, como tu já tem essa experiência com jovens, preciso de um pastor jovem. Então, no início do ano seguinte, eu assumi a liderança dos jovens do Templo Central e assumi a presidência dos jovens em Belém. E tudo isso também trabalhando concomitantemente com o que acontecia no gabinete do pastor Samuel. Mas tempo de líder é para ser organizado. Se você organizar o teu tempo, tudo que vem às mãos a fazer, se você fizer de forma organizada, perfeito, você prospera. E segundo, não abrace tudo que você não conseguirá executar. Não abrace. Porque quando você é bom, você é um bom líder, todo mundo te quer perto. E o cara vai te enchendo. Igreja tem muita demanda. Então, chega um momento que você tem que parar e dizer, até aqui eu consigo. E eu consigo fazer com excelência. Porque se você abraçar mais do que você consegue, você perde a excelência, você perde a qualidade, você não tem os resultados que você pretendia ter. Então, você tem que aprender também a dizer não. Mas foram momentos difíceis, duros, mas Deus nos deu vitória, estamos aqui vivos. Maravilha. E para finalizar esse primeiro ponto aí, né, que a gente está falando desse crescimento, trajetória de um líder, né, que é referência, obviamente, em Belém. Pastor, o senhor falou que pastoreou templo, certo? Pastoreou uma missão, liderou uma missão, pastoreou templo, pastoreou templos, igrejas, e o senhor também foi um líder, pastor, presidente de uma missão Jovem Belém, né? Eu acho que naquela época não era Mocidade, não. Umadeb, União de Mocidade da Assembleia de Deus de Belém, certo? Que tem uma Umadeb que é até de Brasília agora, né? União de Mocidade da Assembleia de Deus de Brasília, tá? E eu queria que o senhor colocasse os pontos, 2 pontos, a diferença, né? 2 pontos, a diferença sobre um pastor de templo e um pastor, as responsabilidades do pastor de templo e a responsabilidade do pastor de uma missão somente. Eu sei que são 2 chamadas diferentes, estou falando de missão nível Belém, tá?
São duas chamadas diferentes, entregas diferentes, intensidade diferente. Mas dos dois existe alguns pontos que eu queria que o senhor comentasse. Talvez, sem raciocinar muito, a minha resposta ela possa até chocar alguns nesse aspecto. Pastor de templo, para mim, é uma vocação. Sim. Pastorear templo ou uma missão dentro do templo, porque ali você é o pastor. Direto. Certo? Você tem a responsabilidade de cuidar diariamente daquelas ovelhas. Sim. Quando você olha para um cargo de liderança maior, que é muito glamour, sim, certo? Mas, comumente, aquelas, eu vou citar o termo, aquelas ovelhas, elas não são tuas ovelhas. Verdade. Certo? É um aglomerado de ovelhas que tem vários donos, vários pastores, que você só, pontualmente, você junta para algum propósito. Mas que, na verdade, aquelas ovelhas não são suas ovelhas e você nem tem que dar vida por aquelas ovelhas. Você tem que responder pela função que lhe foi imposta ou colocada, ou que você aceitou. Você responde. Mas você não é responsável pela vida daquelas ovelhas, no sentido maior da palavra. Sim. Os presidentes que foram antes de mim e depois que me perdoem sobre isso. Mas o chamado local, o chamado dentro de uma igreja, as ovelhas que Deus colocou sob sua responsabilidade é outra coisa. Sim. Por quê? Porque aquelas são tua responsabilidade. As consequências da vida daquelas ovelhas, elas são sua responsabilidade. Sim. Você tem que alimentar, você tem que cuidar, você tem que ouvir. Você tem que planejar, você tem que observar o crescimento. É verdade. E números são coisas muito importantes. Eu acho que todo grande líder ele deve observar muito nessa questão também numérica. Por quê? Deixa eu falar para você. Por que você acha que na Bíblia tem um livro chamado Números? Por que você acha que, por algumas vezes, Deus chama, por exemplo, Deus chamou Moisés e disse, faz o censo. Sim. Excelente. Confere o povo. Excelente ponto. Por quê? Porque é uma forma de avaliação. Sim. Eu já ouvi na minha trajetória até líderes experientes, pastores, dizendo, irmãos, Deus não quer quantidade. Você já ouviu isso? Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. O quê? Deus quer quantidade. Se dependesse de Deus, todos os homens seriam salvos. É forte, glória a Deus. Todos seriam salvos. Glória a Deus. E a forma de você avaliar o teu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de qualquer um de vocês que nos ouve hoje, olha o quantitativo. Deus diz, faz o censo. Vê se o trabalho é produtivo. Vê se ele está crescendo. Por que a parábola? Para Deus deu, o Senhor deu para um, para outro 2, para outro 3. Os 2 multiplicaram e aquele que não multiplicou, qual foi a consequência? Olha os números, meu irmão. E pediu o censo de volta. Porque nós precisamos crescer. Glória a Deus, verdade. Certo? Então, para você crescer, não adianta você crescer, é bonito você ver muitas ovelhas. Sim. Então, em nível, quando eu pastoreei e presidi a Mocidade de Belém, era muito bonito, eu fiz 3 congressos extraordinários. Teve um dos congressos, os bombeiros fecharam o Templo Central. Meu irmão, o pessoal, as galerias lotadas que tremia o Templo Central e estavam com medo que quebrasse tudo. E um monte de gente fora no estacionamento para entrar. Os bombeiros fecharam. É extraordinário. É muito bonito. Mas quem é que realmente importa? Porque no meio daquelas 5 mil, 6 mil jovens no Templo Central, eu não era o pastor daqueles jovens. Sim. Pastor daqueles jovens é o pastor lá da igreja, que cuida daqueles jovens. Sim. Eu só fiz um chamado e as pessoas atenderam. Então,
líderes, foque naquilo que Deus colocou na tua vida. Se você for um bom líder na tua igreja, se você for um bom líder fora e na tua igreja você está devendo para a igreja e está devendo para Deus. É forte. Certo? Então foque naquilo que Deus colocou, as ovelhas que Deus colocou nas tuas mãos. Muito bom. Excelente, pastor. Tenho a convicção em relação a isso, né? Nós temos que fazer na nossa casa, não adianta a gente fazer muitas coisas fora, certo? Sendo que na nossa casa a gente tem um chamado pastoral de liderança, é claro, nós temos que estar cuidando e fazendo crescer o nosso lar, o reino de Deus. E obviamente, sem que isso gere mérito ou querendo algo em troca, eu estou fazendo isso porque Deus ele vai me abençoar. Não, acho que a bênção ela é consequência quando a gente faz um trabalho bem feito e obviamente com excelência. E pastor, nós falamos aqui o ato de reconhecer, entender o chamado, certo? Dos sacrifícios e não dizer não, mas não dizer não para as primeiras oportunidades, né? Mas saber dizer não de forma pontual. Uma coisa que o senhor sempre fala para a gente quem é bom em tudo acaba não sendo excelente em nada, né? Porque não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E falando do presente, pastor, hoje o senhor está pastoreando a Assembleia de Deus Barão do Triunfo 1, certo? E eu queria ouvir, de forma breve, como tem sido, porque como o senhor estava há 14 anos na antiga igreja, então o senhor já estava com projetos, todo mundo já lhe conhecia, todo mundo já dava os mesmos passos, todo mundo já sabia como era o ritmo que o senhor dirigia ali aquela igreja. E como é que está sendo hoje na Assembleia de Deus Barão do Triunfo 1 essa troca de ambiente geográfico? Porque o senhor fez 1 ano e 1 mês agora, né? De pastoreando a Assembleia de Deus da Barão. E como é que está sendo? Desafio. Desafiador. Desafio. Todo novo trabalho é desafiador, Sim. Mas é inspirador ao mesmo tempo. Com certeza. Certo? Cada local, cada povo tem as suas idiosincrasias. E a gente tem que, como líder, a gente precisa, primeiro tem que entender. Perfeito. Quando você sai de um lugar e você já tem todo o domínio, já conhece as pessoas, o modus operandi é simples, você vai como um bom regente, só pega a batuta e rege, certo? Quando você chega em outro local, você precisa de tempo. Tempo para conhecer o ambiente e tempo para se fazer conhecido. Sim. Deixa eu falar uma coisa, pastor Luan. Eu já ouvi muitas pregações que pessoas devem seguir a Deus e não a homens. É uma verdade? Mas pode ser uma verdade relativa. Sim. Por quê? Está cheio de exemplos na Bíblia. Perfeito. Homens seguindo homens. Perfeito. Certo? Moisés, meu Deus, um dos maiores líderes da história bíblica, muita gente seguia porque era Moisés. Quando o líder, ele sabe o que quer. Sim. Ele sabe onde quer chegar. Ele conhece o seu potencial. E ele conhece o povo. Aí que entra a questão. Você conhecer as ovelhas que foram colocadas em suas mãos. A partir de então, por exemplo, o primeiro ano de trabalho na Barão foi um trabalho de conhecimento. Sim. Foram feitos alguns projetos, foram feitos. Eu diria que o primeiro ano é um protótipo. Sim. Primeiro ano você coloca, você faz para sentir até as pessoas a empolgação, a disponibilidade das pessoas, e você começa a trabalhar mesmo a partir do segundo ano. Ou seja, nós vamos começar a trabalhar o tempo da Barão a partir deste ano, já conhecendo melhor o público, Sim. sabendo. Então, são duas coisas importantes nesse aspecto. Eu falei inicialmente, você conhecer o teu público e se fazer conhecer. Então, o desafio do primeiro ano já foi, Isso. Graças a Deus. Muitas coisas, eu não vou elencar aqui, mas muitas coisas já foram feitas no tempo da Barão. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Nelson.
Perfeito. Pastor Nelson, um homem de extrema, servo de Deus. Deus abençoe o pastor Nelson lá, onde ele reside hoje. Homem de Deus, louva a Deus pela vida dele. E nós estamos agora entrando numa outra fase. Uma outra fase. Então, é desafiador, mas motivador. E eu tenho certeza que o templo da Barão será um templo muito abençoado. E eu já quero até profetizar aqui que o tempo de cantar chegou na Barão. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. O tempo de cantar chegou. Posso ouvir amém nos bastidores? Amém. Eu estou falando isso porque é bíblico, não é porque Verdade. sou eu. Sim, sim, perfeito. Né? Eu gosto muito do texto quando Deus fala com Moisés, diz assim, Moisés, eu vou te mandar, Faraó, você vai libertar o povo de Israel. Aí Moisés diz, mas Senhor, como? Quem sou eu? Verdade. Certo? Eu não tenho como fazer. Só que tem um detalhe, a gente tem que olhar os detalhes do que a Bíblia trata. O Senhor não disse a Moisés, eu irei contigo. Ele não disse, eu irei contigo. Sabe o que ele disse a Moisés? Ele disse, eu sou contigo. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Para resumir aqui Deus está dizendo, não é você. Você Maravilha. não fará nada. Quem fará esta obra sou eu. Quando o líder entende que não é ele, que a glória não é dele, que a glória pertence Glória a Deus, que o Senhor será glorificado por aquelas ações. Ninguém para um líder inspirado por Deus e um líder segundo o coração de Deus. E eu creio que Deus falou aqui a esse coração dizendo, não é você. Certo? Eu não irei contigo. Eu sou Glória a Deus. contigo. Forte. Então, é só receber essa palavra e trabalhar, o resultado virá. Glória a Deus. E falando um pouquinho de futuro, pastor, maravilha, né? Que já é uma pregação, uma mensagem, né? Que nos inspira a caminhar em relação à liderança. E pastor, falando um pouquinho de futuro, eu também sou para quem não me conhece, né? Que está acompanhando agora, chegando aí, eu faço parte também da Assembleia de Deus Barão do Triunfo 1, tenho o privilégio de ser pastor auxiliar nessa igreja que a gente tem servido. E nós estamos num grande projeto. Acho que quando a gente fala de futuro do pastor Rosivaldo, de liderança, pastorado, esse é um ponto, um marco principal que está gerando agora, né? Que é a construção do novo templo da Barão do Triunfo. E a gente pontua e coloca, eu sou fascinado por números também, e nós temos 246 poltronas na nave da igreja, tirando as cadeiras de plástico da orquestra, ministério de louvor e afins, tá? E lá atrás, secretaria, mídia, nós temos só 246 poltronas, tirando as de plástico que tem lá, certo? E hoje, quando nós temos um culto de Santa Ceia, já lota, né? Então, graças a Deus, se chegar mais de 20 novos membros, a gente já fica complicado. E pastor, e nesse motivo, você que está nos acompanhando, nós estamos num projeto, um dos maiores projetos, creio que seja da sua vida, pastor, de construção, que a gente nem comentou isso, mas de forma pontual aqui, o pastor Rosivaldo comentou, na Júlio César estava numa construção, né, o pastor ele tem essa chama, né? Então, e a gente está nessa caminhada do novo templo da Barão do Triunfo, que é um templo em torno de 600 pessoas, tá? Só no anexo, fora as outras salas. Pastor, fale um pouquinho de forma resumida, nós já estamos encerrando, tá? De forma resumida, um pouco desse projeto, no novo templo, tá? Quando vai ser lançado, o porquê, o motivo, tá bom? E aquilo que Deus desceu no seu coração e que nós estamos aqui, obviamente, para servir. Amém. Realmente eu tenho um histórico, os 5 primeiros templos que eu assumi como pastor, eu tive que construir, certo? O templo do Barreiro, o primeiro que eu assumi, ele tinha um sonho lá antigo que o templo ele era muito recuado e tinha uns 15 metros de espaço, né? Você entrava tal, e o templo também a gente começou a trabalhar, começou a dar muita gente, o templo ficou pequeno e a gente entrou e construiu 12 metros de templo para frente, uma fachada muito semelhante à fachada do templo central,
ficou um marco naquela região, porque era um templo muito humilde, Sim. e os demais foram nessa linha. E agora Deus nos dá o privilégio, a oportunidade, mais uma vez é um sonho antigo, Sim. até lembrando os pastores que me antecederam, desde o tempo do pastor Joás, antes do pastor Nelson, já havia sido preparado ali na área da Barão, projetos, a planta arquitetônica, tudo, mas não era para a época, Sim. não era para aquele momento. E Deus não permitiu que fosse dado esse pontapé. Agora nós estamos com 97 anos de vida, Barão, Sim. e daqui a 2 anos e meio a igreja fará o seu centenário, 100 anos de vida. E o presente para a igreja é justamente a construção do novo templo. Agora é um desafio hercúleo, porque se presume que é um templo para 6 milhões de reais, será um templo para 600 pessoas, com 2 estacionamentos, salas de apoio, 2 auditórios, sala para as missões, lanchonete, cozinha, multimídia, Maravilha. sonoplastia, toda a estrutura que rege um templo de ponta, nós teremos no Templo da Barão, querendo Deus, se aqui vocês quiserem depois colocar aí a imagem do templo, fique à vontade, para que os irmãos possam saber do que se trata. E alguém diz assim, pastor, o grande desafio é o dinheiro? Não. Não é. O dinheiro não é o grande desafio. Se você for perguntar para a maioria dos pastores da Assembleia de Deus, ontem eu ouvi o testemunho lá no Templo Central. Sim, verdade. Do pastor, de como o pastor construiu o Templo Central. Aí ficou claro quando o pastor Samuel disse que o pastor Firmino havia dito a ele que começou a construção do Templo Central sem 1 centavo de reserva. Então o dinheiro é o problema? Não. O que é que produz o milagre, a bênção de Deus e a construção de um templo de 6 milhões não é pouco dinheiro. Eu não tenho 6 milhões. Se alguém que nos ouve tivesse dinheiro e quiser fazer essa contribuição, pode fazer, que vai ser uma bênção. Mas não é o dinheiro. É a unidade, nosso maior desafio. Verdade. Eu sempre tenho dito aos irmãos lá da Barão, se toda a igreja resolver se unir. Mas o que é se unir, pastor? Não é deixar 20% do templo das pessoas com toda a carga e 80% ficar só olhando. Verdade. A coisa acontecer. Não vai. Não vai. Porque reino dividido, o que é que a Bíblia diz? Sucumbe, morre. Então, o principal desafio é a unidade da igreja para que a gente possa prosseguir, porque se a igreja estiver unida, não tem diabo, não tem demônio, Verdade. não tem inflação, não tem nada que vá atrapalhar essa obra de acontecer. Então, o nosso trabalho ao longo desse período, já de 6 meses de trabalho, a gente está, claro, juntando dinheirinho, mas estamos trabalhando a unidade do povo naquele lugar, para que, a partir do momento que todo o povo se unir. Imagina só, né, uma obra de 6 milhões. Nós temos 250 pessoas hoje, em média, na Barão. Certo? Se cada um resolver dar R$1.000, um exemplo, por mês, nós vamos ter quanto por mês? 250 mil reais por mês. Eu estou falando de unidade. Sim. Em 10 meses, são 2,5 milhões. Verdade. Em 2 anos, são 6 milhões. Certo? Mas a unidade do povo de Deus. Aí fica sereno para todos. Porque se uma parte só fazer o sacrifício e outra ficar olhando, não tem unidade nisso. Então, o nosso desafio, queridos, daqui a 2 anos e meio nós inaugurarmos o Templo da Barão, certo? Como eu falei anteriormente, templo bonito, um templo atual. E se você, eu vou até além, pastor Luan, se você quiser contribuir, vou pedir para a equipe aqui colocar o QR Code aí nessa live. Se você quiser contribuir, deixa Deus te usar, certo? E você fará parte de um grande projeto. Mas aquilo que está decidido nos céus
está decidido. Verdade. E não sou eu que vou, eu quero ser só aquele que vai conduzir. E se Deus decidiu fazer, ele vai fazer. E eu quero chegar no período, pastor, que eu faça como Moisés fez. E diga assim, tá bom, não precisa mandar mais dinheiro não, porque já tem dinheiro suficiente. Pode guardar aí, porque já tem o dinheiro, porque o dinheiro não é o principal desafio nosso. O principal desafio nosso é a unidade do povo de Deus naquele lugar. Maravilha, excelente. Maravilha. Então, já tratando, aproveitando o spoiler, nós vamos estar colocando o QR Code. Seja um abençoador, tá? Esse QR Code é direto, tá bom? Para o Pix, onde que nós estamos fazendo a contribuição do Novo Tempo, tá bom? Se você quiser, você pode mandar, manda o comprovante no meu direct, vou estar também atualizando, certo? E vou pedir o pessoal da mídia, da comunicação, da edição, colocar também a imagem do Novo Tempo, que vai ser lindo e vai ser uma benção. Pastor, e para finalizar, uma frase, né? Nos deu um conselho com uma frase. Em toda uma caminhada como líder, nos deu um exemplo de como ter um chamado de sucesso e constância. Em uma frase? Uma frase. Esse é o desafio. Efésios 4. E Deus deu profetas, Maravilha. líderes, mestres, doutores. Deus deu. Se eu tivesse tempo, eu explicaria isso. Agora só confunde a gente. Agora o senhor deixou todo mundo curioso, tá bom? Amanhã no culto, às 18 horas, brincadeira. Mas se você quiser comentar um pouquinho, fica à vontade. É uma dádiva, é um presente de Deus. Se você não vai encontrar esse Deus deu em todas as versões. Mas tem uma versão que diz que Deus deu profetas líderes. Quando eu dou alguma coisa para alguém, eu estou presenteando. Maravilha. Deus presenteou a sua igreja, profetas, pastores, doutores e líderes. Sim. Isso é um privilégio extraordinário, porque você, nós somos um presente de Deus à igreja do Senhor. E Deus dá a vocação. É Deus que coloca no teu coração, quando você nasce, você já vem com a vocação de liderança. Então, o meu conselho aqui é: seja um presente de Deus. Excelente. Para a igreja que você pastoreia, para a missão que você pastoreia, para a missão que você coordena, você que é líder de todas as esferas, certo? Seja um presente de Deus, porque presente traz alegria, presente traz gozo. Seja um presente de Deus para as pessoas que estão sob a tua liderança. Glória a Deus, que maravilha, né? Maravilha. Pessoal, pastor, quero agradecer, viu, pela oportunidade. Primeiro episódio do Papo de Líderes, tá bom? E meu coração fica grato, né? Tive o privilégio de estar sendo acompanhado. A minha exigência, a minha régua acaba sendo muito alto, porque eu tenho um pastor que deixa a régua muito alto também. Então, a todos os meus liderados, eu deixo a régua muito alto por conta disso. A exigência da excelência para a entrega de Deus. E, pessoal, você que está nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado. Viu? Acompanhe a gente nas redes sociais, ative as notificações, siga a gente, tá bom? Que vai vir outros episódios, sei que vai ser bênção e vai ser bênção para a sua vida. E de verdade, pastor, aproveitando, né, o momento, está sendo um presente de Deus para a vida de vocês, tá bom? Esse vídeo, esse testemunho, certo? E esses pontos estão sendo colocados sobre liderança. Eu quero também agradecer a um time para fazer tudo isso daqui, certo? Nós temos pessoas que abençoaram, pessoas que estão com a gente, tá? Em primeira mão, o Giel, que está com a gente aqui, que está como o diretor design, né, da identidade persona. A gente está construindo, trabalhando nisso. Então, o roteiro, tudo aí, isso a gente está pontuando. Quero agradecer a vida do Giel, que está fazendo esse trabalho. A vida do Nelson, né, que está aqui com a gente, representando a Glória, né, que é a produtora, é isso? Se eu estiver errado, me corrija, mas a Glória, a produtora, tá? Eles fazem um trabalho incrível. Eles vão ficar responsáveis pela edição, gravação, tá bom? Os takes que vão ser lançados, os cortes que vão ser pontuados, tá? E agradecer também ao estúdio 091, tá bom? Do meu amigo querido Rafael Portal, tá? Que ele tá com a gente, nos abençoou, nós estamos aqui, então nós temos várias parcerias. Se você que está escutando é empresário ou não é empresário, mas quer investir, quer ser um colaborador, porque nós temos vários investimentos, né? Além de ser abençoados, nós
abençoamos, é Uber, é uma água, é ponto, é aluguel, é estacionamento, tudo isso, tá bom? É brinde, tá? Se você quiser contribuir, tá bom? Fique à vontade, me chama no direct, nós estamos aqui. Deus abençoe, tamo junto, esse foi mais um Papo de Líderes. Valeu!